Um bom dia para você. Estamos naqueles dias friozinhos, né? Muito bom para dormir, para relaxar. Mas eu quero hoje falar aqui sobre um assunto que tem afligido muitas vidas, que é o medo. O que é o medo? Eu vou falar sobre o medo, o significado do medo. O medo é algo que você pode ter vivenciado, real, algo como um trauma, que você começa a ter um sentimento, um pavor, um pânico, né, de algo que você possa ter vivido. Por exemplo, se você sofreu um acidente de carro, e aí você pode gerar na pessoa o medo referente a um trauma de não querer dirigir um carro. Ou se a pessoa de repente foi roubada, né, foi assaltada, numa circunstância ali, ela acaba criando também o medo de não querer sair de casa, principalmente às vezes à noite. Então, existem várias situações reais que a pessoa viveu que causa o medo, o trauma na vida da pessoa. E também existe o medo de situações imaginárias que a pessoa cria na mente e começa a ter medo das coisas sem ter vivenciado algo que gerou o medo nela. Como, por exemplo, a pessoa nunca viajou de avião e já fala: eu tenho medo de andar de avião, do avião cair e eu morrer. Ou eu tenho medo de ir sair viagem e acontecer alguma coisa. Eu tenho medo de pegar a doença do coronavírus. E fica com aquela situação de pânico sem ter vivenciado, amém? Sem ter pego alguma doença. Ou já cria em si mesmo o medo de pegar alguma outra doença. Porque a mãe teve, o pai teve. Então isso vai criando coisas na mente da pessoa. E se somatizando, vai trazendo até doenças reais mesmo para o seu corpo devido àquele pânico que gera na vida dela, na mente, do medo, sem ter acontecido nada. Por exemplo, vou falar especificamente do que estamos vivendo hoje, que é o medo, que as pessoas estão com medo de sair de casa, principalmente alguns idosos ainda, estão deixando de ir à igreja, estão deixando de buscar a Deus, por causa do medo, do pânico que a mídia colocou na mente das pessoas. E as pessoas estão travadas, não querendo sair. Olha, querido, querida, eu quero falar para você. Deus, ele te ama e te guarda. E nós temos que crer na palavra dele. Porque a palavra nos garante vitória. E nós não temos que temer a morte, em primeiro lugar. Porque se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, a Bíblia fala que se você partir desta terra, você vai ter a vida eterna. Agora, você está com medo de morrer por uma doença? Você vai morrer um dia. E nós temos que estar preparados para isso. Porque a palavra de Deus nos fala que nós teremos vida eterna ou ressuscitaremos em Cristo Jesus um dia. Isso é maravilhoso. Amém? A Bíblia fala que nós não temos que temer a nada. Temos que colocar em primeiro lugar a nossa fé em prática, a nossa fé em Cristo Jesus, que nos garante a vitória, que nos garante a saúde, que nos garante a alegria. Amém? Porque isso vai te capacitar, vai tirar esse medo que colocaram tanto na sua mente, que você está preso dentro de sua casa há mais de 8 meses, sem sair de casa, com medo de ir para a igreja, de adorar a Deus. E aquela pessoa que fica só presa ali na casa dela, começa a vivenciar sentimentos e vivenciar coisas que vai gerar outras situações de medo, de pânico e outras doenças na vida dela. E vai a fé também ficar fria. Por quê? A Bíblia fala que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Temos que ter, ouvir a palavra de Deus para gerar fé, para gerar ânimo, para gerar força e alegria. Se você deixar de ir para a igreja, queridos, porque é isso que o inimigo quer colocar na mente das pessoas, porque ele vai para o médico, ele vai para a padaria, ele vai para o supermercado e não pode ir para a igreja. Olha
Olha só o que o inimigo está criando na vida das pessoas. O pânico, o medo. Amém? Para te afastar de Deus. Salva aquelas pessoas que ainda estão com uma fé firmada ali dentro da sua casa, ainda continuam lendo, continuam orando, cantando, louvando a Deus. Mas tem pessoas que não conseguem sozinha. Tem que estar na igreja. A palavra de Deus fala que quando a gente busca ao Senhor juntos na igreja, estamos debaixo da cobertura da igreja, nós recebemos ali a força, a união, a alegria e a palavra de Deus acima de tudo, que nos gera vida, que nos gera saúde, que nos gera, né? A fé nele tira todo medo. Amém? Para que não fique a minha palavra, vamos ver um versículo aqui que fala sobre o medo. E muitas pessoas às vezes também têm medo de tomar algumas atitudes. Eu não vou sair para procurar aquele emprego lá. Já coloca na cabeça lá que não vai conseguir. Eu tenho medo, eu não vou passar naquele teste não. Eu nem vou. Ou então também ele tem medo de tomar uma posição diante de uma situação, de um relacionamento. Eu não vou entrar nesse relacionamento porque é muito complicado, eu já tenho os meus traumas do passado. E deixa aquele medo para a vida da pessoa. Porque o medo é isso que ele faz. Ele paralisa a pessoa. Porque o medo, ele bloqueia e você não sai do lugar. Tem pessoas que têm pânico de andar de elevador. Medo. Ele fica ali, se entra, fica paralisado. Trauma, né? E nas situações do dia a dia, a mesma coisa. Se você não colocar a fé em prática e não colocar, falar, eu vou conseguir, eu vou avançar, você vai ficar parado. Não vai sair do lugar nunca, por causa do seu medo. E você tem que reagir com isso. Se você não está conseguindo, peça ao Senhor Jesus para te ajudar, para te limpar, para tirar esses traumas e esses medos da sua vida. Amém? Olha que palavra linda que Deus tem para você nesta manhã. Fica em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Exatamente isso. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Então, queridos, isso é uma palavra que o Senhor fala, que Ele lança fora todo medo através do amor. O amor de Deus te cura, o amor de Deus te sara, o amor de Deus penetra no mais profundo da sua alma, do seu sentimento e te liberta. E se você ainda está com medo desse vírus, você tome todos os cuidados, use máscara, né? Limpe sempre suas mãos. No começo da pandemia, eu fui lá para o interior e eu falei assim, não vou ficar com medo, não vou. E eu comecei a visitar as casas de muitas idosas, de uns idosos, umas famílias que eu conhecia. E elas ali iam com muita fé, muita coragem para o culto ali. E nós cantávamos, né? A palavra era pregada e elas recebiam aquela porção da palavra de Deus para aquele dia. E elas estavam sendo encorajadas. Elas deixaram de ir à igreja, mas elas não deixaram a gente ali juntos estar reunidos. Então não deixe de buscar a Deus para que a sua fé, amém, aumente e para que a sua alegria também, você tenha prática da palavra. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus te cura. O amor de Deus te dá coragem de você fazer aquilo que está te impedindo de fazer, que é o medo. Vai, siga em frente. Jesus é contigo. Amém? Não deixe de buscar a Deus, não deixe de ir para a igreja. Ele promete. Amém para você? O quê? O cuidado dele. Amém? E eu vou ler também para você uma palavra que fala aqui em Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Como que você pode viver em união com seus irmãos? Na igreja. Um bom dia para você, um beijo pro seu coração. Que Deus te abençoe. Amém? Eu sou a pastora Lélia da Missão AME. Se você desejar, se inscreva no nosso canal. Um bom dia, fique com Deus. Tchau.